Em tudo dai graças, em tudo agradeça ao homem, a si mesmo, ou a Deus. Deus. Perdeu alguém, agradeça. Ganhou alguém, agradeça. Ganhou algum bem material, agradeça. Perdeu, agradeça. Lembre-se de Jó, tinha tudo, mas aceitou a repreensão, a permissão de Deus e perdeu tudo. E Jó mostrou para Satanás que ele não era avarento. Mesmo não precisando provar para Deus, ele provou para Deus que Deus podia confiar nele muito mais, porque ele repreendeu a mulher dele que diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele falou: como uma louca falo, nu vim esse mundo e nu sairei. De Deus receber a prosperidade dele, ele pode tomar para si e remover. Se a gente tiver essa mentalidade, muitos dos nossos problemas estarão resolvidos. Se nós tivermos a mentalidade de Cristo, se buscarmos as coisas do alto mais do que as coisas terrenas, se verdadeiramente nos convertemos, nós buscamos ou damos crédito àquilo que é espiritual. E na medida do possível, no tempo de Deus, que é um tempo determinado para todas as coisas, Ele vai nos abençoar segundo o seu querer, não necessariamente o nosso querer. Pode realizar nossos sonhos? Pode, mas é no tempo dele. Obviamente que nós, de alguma forma, podemos atrapalhar quando nós não estamos fazendo a nossa parte, isso é verdade. Aquilo que é para fazer, tem que fazer. A Bíblia mesmo diz: esforça-te em bom ano, eu serei contigo. Palavra de Deus para Josué, palavra de encorajamento. Mas saiba uma coisa, que quem manda é Deus, a palavra final é dele. A gente pode querer, e se ele não quer, não tem como. Bem como a gente não pode até querer, ou melhor dizendo, a gente não quer. E se ele quer, pronto. Lembre-se da oração do próprio Filho de Deus na terra, que disse o seguinte: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Mas, contudo, todavia, o próprio Pai não quis afastar do Filho aquele cálice. Ele tinha que beber aquele cálice que amargou. Então, isso serve nós pensarmos um pouco. Por isso que reclamar não é o correto, ainda que a nossa carne faça com o reclame, nos induz ao erro. Não somos perfeitos, mas o certo mesmo tudo dá graça. Até porque nós estamos de passagem nessa vida, ainda que duramos muito tempo e venhamos durar mais de 100 anos. É passageiro. Passa tudo no piscar de olhos. Posto que para Deus um ano, um dia é como fosse 1000 anos, 1000 anos como fosse um dia, não está preso ao espaço, ao tempo. E nós mesmos, parando para analisar friamente, de acordo com a ciência, percebemos que a cada ano o tempo passa mais rápido. Por isso que não adianta a gente carregar sentimento ruim. E também quando estiver num momento de euforia, de alegria, que sejamos equilibrados, porque tudo passa. Ah, mas tudo passa, eu tenho que comemorar agora, porque agora. Mas essa curtição é efêmera beça, na verdade. Às vezes ela acaba tirando a sua vida antes do tempo também. Tudo é com equilíbrio. Não é proibido curtir, entre aspas, que seja de modo equilibrado. E também não é errado você expor seus sentimentos ruins, ou desabafar, ou chorar, desde que seja tudo de modo equilibrado. Então é isso. Como eu até disse em algumas lives no outro canal, a Bíblia prega o contrário do que nós pensamos. A Bíblia nos ensina a andar na contramão daquilo que nós se habituamos ou achamos que é o comum, o normal. Posto que você pode agradecer algo que você perdeu,
ou algo que você não tem? Quando que você vai dar graças a Deus, sendo que a sua vida não é das melhores, ou está até mesmo beirando a miséria, você já não está na miséria? Isso é porque você só está olhando de um lado, um modo de pensar, e não do outro. Porque você julga que não tem nada, mas alguma coisa boa se tem. Por exemplo, você está vivo, tem saúde, e o fato de nós estarmos vivos, ou termos saúde, se não é dádiva de Deus, no presente de Deus, ele não deve ter o nosso agradecimento? É claro que sim. Recentemente encontraram sobre os escombros, não sei se era do terremoto ou de alguma catástrofe que aconteceu, um cavalo que já estava lá por dias preso. Olha só. Quando muitos pensavam que já estava morto. Dádiva de Deus. Ok? E resistência do próprio animal. E com isso a gente tem que aprender que nós às vezes estamos, de algum modo, de acordo com o nosso pensamento, ruim, uma bad, como se dizem por aí, mas tem gente que está numa situação pior e tendo livramento, sendo grato a Deus. Mas a gente percebe na natureza milagres extraordinários de Deus, como isso aí. Um animal fica tanto tempo sem comer, sem beber, debaixo de escombros e ainda está vivo. Tudo é permissão de Deus. Eu perdi o meu cachorro essa semana, segunda-feira, fiquei muito triste. Sinceramente, quando eu vi ele pela primeira vez, eu senti que ele ia, não estou mentindo. E ele se levantou. E eu lamentei muito. Mas eu fico pensando, Deus me permitiu de nós se encontrar, dele se despedir de mim, eu me despedir dele, dizer que eu gostava dele e que ele estava ali por uma condição fora daquilo que eu queria. Por outro lado também, Deus permitiu 9 anos ele estar comigo, me trazendo alegria, sendo muito útil naquele momento de desespero, depressão, nível hardcore que eu passei. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar quando está diante de uma tragédia, de uma crise, da morte, do que for, de alguém ou de algo próximo a nós, olhar por esse outro lado, tá? Poxa, gente, porque a gente é passageiro mesmo, por isso tem que ficar as boas lembranças, boas memórias, em tudo da graça. Inclusive, a igreja luterana, formalmente, ela tem uma liturgia interessante na hora do velório. E, na realidade não é velório, na hora ali a despedida do ente querido. Ela faz uma oração de gratidão a Deus por aquela pessoa que viveu por tantos anos, que teve tantos parentes, que fez muitas histórias, que fez muitas coisas. Ela conscientiza naquele momento a todos os familiares, amigos, do ente querido que partiu, a pensar nesse sentido. E é assim que a gente tem que fazer mesmo, é o mais correto, para vencer a angústia, a tristeza, a melancolia, o luto, a tragédia, e que a gente pense sempre assim, porque tudo passa, a alegria passa, a tristeza passa. Ok? É isso. Um abraço e graças a Deus, Pai, por tudo, por esse momento, por essa chuva, por essa noite, por esse dia, por estar aqui na terra dos viventes ainda, terra dos terrenos, dos terráqueos, é que eu posso dizer assim. Obrigado a todos que nos escutam, abençoe a cada um, que cada um entenda essa verdade para vencer as suas aflições, movimentações, a vencer as suas labutas cotidianas.